Então, essa foi uma sugestão de tema de uma seguidora e que dá para a gente desdobrar em vários assuntos, inclusive essa questão do rótulo do ser mimado, né? Do que é mimar. E que tem muito a ver também com essa questão do filho único. Por que as pessoas rotulam o filho único como mimado? Também tem a ver aí com essa ideia que as pessoas acham e fazem a relação de mimar, né, com alguns comportamentos naturais na maternidade. A Verônica falou que não acha, que depende de como os pais vão conduzir. Então, exatamente. Mas vamos só refletir um pouco sobre isso. A questão do mimar, né, ainda é uma palavra que cai no discurso popular e é muito comum as pessoas associarem o mimar com carinho, com afeto, né, com atenção. Então, essa relação equivocada que a gente escuta demais, né, das pessoas, de que dar colo demais é mimar, dar beijinho demais é mimar, dar carinho é mimar, né, dar atenção à criança é mimar, faz com que também isso acaba fazendo um link com os mais velhos, coitadinhos, dos filhos mais velhos, não, dos filhos únicos. Então, os filhos únicos, né, a criança que é filha única, acaba sendo rotulada como mimada, por muitas vezes essa relação, esse nome, né, essa classificação, essa característica, nem característica, né? Não sei nem dizer o que seria, mas essa coisa do mimar está relacionado a carinho, afeto, atenção, e que normalmente uma criança que é filha única, ela tem realmente muito mais, né? Carinho, atenção, colo, porque ela não está dividida. Os pais não dividem essa atenção com outra criança, às vezes com outro bebê, com uma criança menor. E o mimar não tem nada a ver com isso. E eu vou já explicar o que é mimar, para a gente também não fazer essa confusão de o que é mimar, o que não é mimar. E uma outra coisa que eu acho muito engraçado, né, desse rótulo do mimar com relação às crianças, os filhos únicos, a criança que é filha única, é que enquanto essa criança é filha única, ela corre o risco de ser mimada, ser uma criança mimada, porque ela não tem um irmão ou uma irmã. Mas a partir do momento que essa criança ela tem um irmão ou uma irmã, essa característica ou esse adjetivo acaba sendo transferido para a criança menor. Então a gente escuta, né, quando uma criança não é filha única ou tem um irmão menor, que os mais novos, o menor é mimado. Então, ai, fulano é o caçula. E a gente, né, nós escutamos assim, se é o caçula é porque é mimado. Então o caçula sempre é o mais mimado da família, é o mimadinho, todo mundo faz pelo caçulinha. Então, normalmente, se a criança é filha única, ela é mimada. Mas aí, quando ela tem um irmão, ocorre uma transferência dessa característica para o mais novo, ou seja, então faz o menor sentido. E por que fazem essa atribuição também para a criança, que é o, né, que é o mais novinho, que é o caçula? Porque o que acontece? Quando uma criança, o caçula, chega, né, no seio familiar, na família, ela tem, óbvio, durante um período de tempo, mais atenção, e é natural. Então, a criança que é um bebezinho vai ter um pouco mais de atenção do que o mais velho. E aí, mais uma vez, a gente faz aquela associação da atenção, do carinho, do afeto com mimar. Então, o mais velho deixou de ser mimado, né? Agora ele não é mais mimado, porque ele não tem tanta atenção quanto ele tinha antes, porque ele não tem tanto colo como ele tinha antes. Agora, o mais novo é que tem tudo isso, porque ele demanda atenção, ele quer mamar, ele chora, ele sente cólica. Logo, essa criança já é mimada. Então, essa associação do rótulo, né, essa coisa do mimar com atenção, carinho, é algo recorrente que eu escuto muito e eu leio, além de escutar, eu leio muito os relatos, às vezes de vocês,
no direct ou comentário, sempre com essa dúvida de se eu der colo, eu estou mimando? Se eu der atenção, eu estou mimando? Né? E como acho que a Verônica bem colocou, que não, né? Que a criança que é filha única, não necessariamente ela vai ser mimada, porque o mimar está relacionado a quê? Bom, o mimar, ele está relacionado a algumas questões de superproteção ou a permissividade. Ou seja, são aquelas crianças que elas têm, o mundo gira em torno delas, sabe? É quando um pai ou uma mãe não consegue estabelecer limites, é quando essa criança, ela, ela sempre vai ser e sempre tem que ser em todas as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, se implica em desrespeitar, né, em outras pessoas, um espaço, uma regra, não importa, mas essa criança ela é o centro de tudo. Isso é mimar, né? É quando a gente não consegue estabelecer limites. E isso não tem a ver, absolutamente, não tem nenhuma relação com quantidade de colo, com quantidade de aconchego, de segurança, de beijo, de carinho, de abraço. Não tem a menor relação, né, com você ser flexível, né, com você dialogar com a criança, com você não punir a criança. E esse também é uma outra confusão essa é uma outra confusão que as pessoas fazem, de se eu não puno, se eu não aplico uma punição nessa criança, essa criança ela vai ser mimada. E mimar não é isso. Mimar está muito além. Mimar é quando a gente não consegue colocar limites, estabelecer uma barreira e mostrar para aquela criança que até ali é desrespeitoso. E para a gente estabelecer limites, tem várias outras formas sem que a gente precise submeter uma criança a uma punição, seja física, emocional, tá? Então, o mimar está muito mais relacionado à superproteção, e quando os pais não conseguem, não deixam essas crianças se desenvolver, né? Fazem tudo por ela, a criança perde a sua autonomia, ou seja, ela tem a capacidade de aplicar, né, de colocar em prática, de executar aquelas atividades, mas os pais não permitem por achar, às vezes, que essa criança ela não consegue fazer, ou porque esses pais estão com pressa, que isso acontece também, né? Precisam fazer tudo rápido e não deixam essa criança tomar a frente ou fazer do jeito que ela gostaria de fazer, do jeito que ela consegue fazer. Então, isso é mimar. A gente vê, sim, crianças mimadas, de fato, mas crianças mimadas não estão relacionadas ao aspecto punitivo, que é o que, assim, é recorrente, é muito comum mesmo eu receber mensagens, principalmente quando eu falo no aspecto da palmada, no aspecto do castigo, as pessoas falarem assim: ah, então vai ser uma criança mimada, ser uma criança que mimadinha, uma criança que não vai ter limites. E quem disse que a gente não pode estabelecer limites de outras formas, de outras maneiras, sem precisar recorrer a esse tipo de ferramenta, né? É uma pessoa que não consegue dizer não, exatamente. É um pai que não sabe dizer não, que dá tudo para a criança. Né? A tapioca do Beto falou uma colocação exatamente, é exatamente isso. Você não tem limites, simplesmente é simples, não tem limites. Essa criança ela não consegue ter uma noção do que é o meu espaço, do que é o espaço do outro, a partir de que momento eu estou desrespeitando aquela pessoa, né? Ela perde essa noção. Inclusive, é difícil até para a criança construir essa noção de empatia, de se colocar no lugar dessa outra pessoa, desse outro sujeito, dessa pessoa que está na frente dela. Então, os limites, né, a gente estabelece através de várias formas que muita gente fala: "Carol, que formas são essas
que você tanto fala, que alternativas são essas que a gente consegue estabelecer limites? Gente, se eu falasse aqui, se eu fizesse, não daria nem para fazer uma live de trazer todas as alternativas aqui, de punição, ou de alternativas à punição. Mas, aqui no Instagram, eu já disponibilizo várias. Quem me acompanha há mais tempo, eu sei que tem muita gente nova aqui no perfil, mas quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu disponibilizo várias ferramentas. Então eu falo, para que realmente seja algo prático, para que vocês consigam colocar em prática. Só que, claro, tudo que eu coloco aqui não é organizado, não é aprofundado. Então precisa, né, que você tenha paciência de procurar, de ir atrás, de buscar, tá? Então as alternativas, elas estão aqui. Falando nisso, vale lembrar para vocês que a série online Educando Filhos Inteligentes vai começar agora, dia 9. Quem ainda não se inscreveu, o link está aqui na minha bio. É só você clicar e se inscrever, porque já vai começar dia 9. Vai ser do dia 9 até o dia 16, se eu não me engano, tá? Então, uma série de vídeos. Lá eu também vou dar algumas ferramentas para vocês, algumas alternativas para vocês. Vocês vão entender um pouco sobre o desenvolvimento infantil, sobre temperamentos, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, porque é totalmente gratuito, tá? Essa semana é a semana Educando Filhos Inteligentes, tá certo? Dia 9, pronto, Manira, exatamente, 9 a 16 de março. Eu tava na dúvida se era 16, mas é isso mesmo. 9 a 16 de março, tá bom? Então, gente, muita gente fala assim, que alternativas são essas? Tem várias, e eu disponibilizo aqui de forma misturada, óbvio, né, de forma sequenciada e aprofundada. Eu tenho no meu curso online, aí lá sim, é bem aprofundado, é bem explicado, aí eu falo, né, de uma forma mais didática, mais aprofundada sobre como que a gente conduz em algumas alternativas, mas aqui eu dou o que eu consigo dar, né, pelos limites de caracteres que eu tenho, pelo que eu consigo disponibilizar aqui para vocês, tá bom? Então, enfim, colo demais não é mimar. Semana passada eu recebi uma mensagem de um pai super preocupado, perguntando se que ele tem uma bebê e a bebezinha dele chora bastante. E aí ele perguntou se deixava sozinho a bebê chorando, deixava ela sozinha até ela conseguir, né, se acalmar, ou a lhe dava colo. E ele falou, eu tenho muito medo, né? E depois, quando ele faz a pergunta, eu tenho medo de estar mimando minha filha se eu estiver dando colo demais, toda vez que ela chorar. E eu expliquei para ele que o colo, ele não é uma forma, não é o caminho de mimar. Mimar é justamente a gente não conseguir estabelecer limites, a gente dá tudo para a criança, a gente não dar autonomia para essa criança, tá? A gente tolher a capacidade de desenvolvimento, de autonomia dela. E colo é uma necessidade inerente nas nossas relações, principalmente na infância. Quando uma criança ela está desorganizada emocionalmente, ela precisa de colo. É algo é muito mais fisiológico do que uma necessidade de atenção, né? Necessariamente dita. Então, o colo ele tem uma importância tanto na liberação de alguns hormônios, como a ocitocina, por exemplo, que é um hormônio do amor, que é um hormônio que estimula as nossas relações de vínculo. Então, ela estimula essa relação de vínculo. Como também, além disso, há uma diminuição do estresse, do cortisol do sangue. É uma forma dessa criança ela se conectar com esse adulto e ter uma possibilidade de aprender a se autorregular, porque ela precisa de um adulto para servir de espelho para que ela consiga se autorregular. Então, o colo, quando uma criança ela está desorganizada e ela aceita e ela quer esse colo,
não deixe de dar com medo de estar mimando a criança. A criança ela não vai ser mimada, porque ela tem colo. O contrário, essa passe, essa fase, né? Essa fase passa. Com o tempo, a criança, ela vai, claro, né? Ela sempre vai querer um afeto, um aconchego, mas com o tempo, essas necessidades de colo vai se diminuindo e vai se espaçando. Não é à toa que nós adultos, normalmente a gente não solicita tanto quando a gente está desorganizado, né? Um colo. A gente pode pedir um abraço, né? E olhe lá, mas a gente não necessita com tanta urgência. Agora percebam que quando nós estamos desorganizados emocionalmente, quando a gente recebe um abraço, a gente se sente melhor, concordam? Ou a gente se sente pior? Ou seja, a nossa forma de, a gente até no momento que nós estamos no contato físico com o outro, dando um abraço, né? Quando alguém coloca a mão no seu ombro, quando alguém segura a sua mão, quando nós estamos tendo um contato físico com uma outra pessoa, isso também é uma forma de diminuir o nosso estresse. Ou seja, é tão importante para a gente como adultos, nós adultos, quando estamos passando por um momento delicado, estamos nervosos, né, tristes, passando por um momento difícil, e alguém entra em contato com a gente fisicamente, isso de alguma forma conforta e também acalma. Imagine para uma criança que ela tem uma necessidade mais urgente por ela ser imatura. O seu cérebro ainda é bastante imaturo e pouco desenvolvido, então existe uma necessidade muito mais urgente dela precisar desse colo para se autorregular, para que ela consiga manter, que ela consiga se acalmar, tá? Aí entra uma outra questão, que também é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Carol, tem meu bebê, meu filho, né? Quando eu coloco na cadeirinha, ele chora muito. Quando eu coloco na cadeirinha do carro, ou no bebê conforto, ele chora muito, chora muito, chora muito, 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 muito. E ele quer meu colo. E ele só passa o choro quando ele vai para o meu colo. Nesses casos, né, claro que tem casos muito específicos, que, por exemplo, é o carro da cadeirinha, o caso da cadeirinha ou do bebê conforto. Nesse caso específico, não tem como a gente tirar o bebê ou a criança da cadeirinha ou do bebê conforto, seja lá o que for, para acolher, dar abraço, dar colo, no momento que esse carro estiver em movimento. Então, essa é uma situação que a gente não pode abrir uma exceção, sabe? Então, assim, não tem como a gente dizer assim, eu preciso acalmar meu filho dando o colo, e eu vou tirá-lo da cadeirinha ou do bebê conforto para que essa criança se acalme. Não façam isso. Não façam isso. Seu filho, ele pode, sim, chorar durante o trajeto inteiro, mas assim, esse choro, ele não vai ser tóxico o suficiente, né, para fazer um mal para o seu filho ao ponto, né, de traumatizar, não. Mas, claro, vai ser tóxico porque, de alguma forma, essa criança, se ela está num choro intenso, isso gera um ponto de tensão, de estresse. Mas não é isso que vai ser um divisor de águas e o seu filho vai ter alguma questão, trauma por conta disso. A gente não pode nunca colocar em risco a criança para dar colo. É a única, assim, a única exceção, né, de não dar colo. É quando a gente vê que essa criança ela pode estar em risco, se a gente retira essa criança, por exemplo, da cadeirinha do bebê conforto, acontece um sinistro, algum acidente e o seu filho, ele pode comprometer a vida do seu filho, então existe essa possibilidade, mesmo você, né, mesmo alguém conduzindo o carro de forma lenta, mais devagar, se existe essa probabilidade, a gente não deve arriscar, mesmo que seja 1% de chance, e que não é de fato, né? Os acidentes acontecem, principalmente nessas bobeiras aí de tirar o bebê, de tirar a criança da cadeirinha para acalentar, para amamentar, seja o que for.
se você precisar, realmente estiver muito difícil, para você pare o carro, acalente a criança, retire, mas nunca, jamais, nunca, nunca e nunca mais nunca, assim, não tem exceção. Nunca tire seu filho da cadeirinha em movimento para dar abraço, para acalmar. Nunca. Porque isso envolve a vida da criança, envolve um risco muito alto que não vale a pena arriscar, certo? Tirando essa situação, essa situação bem específica, o colo, ele pode ser aplicado em qualquer situação, tá? Independente se essa criança, claro, aceita, porque tem crianças que elas não são muito receptivas ao contato físico, não tem como a gente generalizar, porque realmente tem crianças que elas são mais, né, elas não gostam muito de contato físico e tudo bem, é o jeito dela, isso não é problema, é do próprio temperamento da criança. Mas se a sua filha gosta de contato, ajuda ela a se acalmar, pode dar até não tem quantidade, não dá pra gente mensurar 2, 3 vezes ao dia, 4, 5, não dá pra gente mensurar. A gente dá o que é realmente o que essa criança ela está precisando, tá? Aí tem gente que fala assim, manda logo ter outro para deixar de mimar, exatamente, é como eu falei, né? Aí tem uma outra criança, aí na verdade quem vai ser o mimado vai ser o caçula, que as pessoas vão transferir esse rótulo para a criança menor. Então, o caçula, ele vai ser o mimado, e é o que normalmente as pessoas falam. E fazem até piada, né? Você é o mais velho ou é o caçula? Se for o mais velho, aí tá tudo bem. Ok. É a pessoa mais desenrolada do mundo. E se for um caçula, é o mimado. É o que teve tudo na mão. Né? É o que conseguiu tudo. É que o papai e a mamãe fez tudo. Como assim dizer que a criança é mimada? Não entendi muito bem a sua pergunta, né? Pois é, aí vamos lá. E a Gel falou assim: já ouvi dizer que o meu filho não gosta de dividir as coisas dele por ser filho único. O dividir não tem relação com ser filho único. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente, né, fala assim: tem um outro filho, por que você não tem outro filho para fazer companhia para o mais velho, para o seu filho, né? Tem um outro filho, porque senão o seu filho não vai aprender a compartilhar, a dividir, não vai aprender a conviver com outras pessoas. Até parece que para a gente aprender na vida, a gente precisa simplesmente estar em convivência 24 horas por dia, e não necessariamente. O compartilhar, a gente aprende, nós todos, né? Estou falando só crianças, nós todos aprendemos, né, desenvolvemos habilidades da vida vivenciando e não necessariamente em casa. Ou seja, uma criança ela aprende a compartilhar na escola, uma criança aprende a compartilhar brincando com outras crianças, seja primos, amiguinhos, colegas, né? Uma criança ela aprende a compartilhar dentro da própria dinâmica familiar, como esses pais lidam com essa criança, se esses pais também têm o hábito de compartilhar, estimulam o hábito de compartilhar. Então, o compartilhar não tem relação nenhuma com uma criança ter um irmão ou não. Eu já atendi várias crianças com irmãos, não só um, dois irmãos, e que têm uma dificuldade de compartilhar. Então, não faz sentido. Porque não é isso, não é a quantidade de irmãos que vai dizer quanto mais irmãos eu tenho, mais eu consigo e aprendo a compartilhar. Não. O aprendizado de compartilhar está relacionado a como você estimula essa criança. Não só o compartilhar, mas várias outros aprendizados e habilidades que a gente desenvolve a partir da nossa vivência na família, na escola, né, em outros espaços, em outros ambientes. Então, não, uma criança ela não vai ser mimada, ela não vai aprender a compartilhar porque ela não tem um irmão, de maneira nenhuma. E eu acho a coisa mais absurda do mundo fazerem pressão na cabeça da mãe, do pai, tem que ter um outro filho, porque se não tiver um outro filho,
vai estragar a criança vai ser uma mimada, a criança não vai saber nada, não vai saber compartilhar, parece até que vai virar um extraterrestre, vai ser uma pessoa alienada no mundo porque não tem um irmão. E ter um irmão, isso é uma questão de escolha, né? De você ter um filho ou não. Mas você não pode ter um filho baseado nessa teoria de que o seu filho não vai aprender nada da vida se ele não tiver um irmão ou uma irmã. De maneira nenhuma. Isso é uma escolha individual de cada casal, de cada pessoa, de querer ou não, né, ter um outro filho. Mas não na ideia de que o outro filho vai ser o divisor de águas, né, para o mais velho ou para ambos. Não existe isso. Não existe de maneira nenhuma. Colo sempre, até que idade? Ou não tem idade? Sempre. Não tem idade. Sabe por que não tem idade? Porque tem pessoas que elas são muito mais de contato físico e outras não. Eu conheço pessoas mais velhas mesmo, mais velhas, 30 anos, né? Adultos já, e que gostam muito de contato, gostam muito. É, gostam de abraçar, gostam de colocar a cabeça no colo de alguém, gostam de receber carinho. É da pessoa. Então não dá pra gente dizer que tem idade. Não tem idade. Agora, claro que a intensidade, a demanda desse colo vai diminuindo ao longo do crescimento e desenvolvimento da criança. É bem diferente, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela vai solicitar muito mais colo, muito mais contato físico do que uma criança de 7, 8, 10 e até na adolescência. Então, claro que vai ao longo, né, do desenvolvimento, isso diminuindo, sendo mais espaçado, menos intenso, porque é normal, tá? Mas tem pessoas que elas são muito mais de contato físico e afetivas, então elas vão sim demandar até na fase adulta afeto físico, no caso, né? Contato físico, abraço, colo. Então eu vejo adultos que deitam, simplesmente pegam o colo da mãe, do pai e deitam, porque é dele, é da própria pessoa. Então não tem como quantidade, não tem como a gente quantificar e dizer até uma idade tal. Não, chegou na idade dos 13 anos, não, colo, não dou mais colo, não. Não tem idade. As coisas passam. Gente, passa tão rápido. Principalmente a gente percebe esse rompimento muito na adolescência. Então, na adolescência, onde muitos, né, não vou generalizar, mas na grande maioria, porque realmente é uma fase que é uma busca constante pela identidade, a sua própria identidade, a se firmar em grupos, né, a formar a sua personalidade, dizer o que gosta, o que não gosta, se diferenciar. E nessa fase, os adolescentes, alguns, na grande maioria, eles tendem, mesmo sendo muito afetivos, tendo uma necessidade de contato físico, mesmo assim eles já dão uma freada, dão uma diminuída. Porque eles têm essa necessidade de se autoafirmar, né? De se mostrarem independentes, autossuficientes. Então tendem a diminuir, tá bom? Então, nem se preocupem, gente. Se o seu filho pequenininho demanda muito colo, muito contato, dê, porque lá na frente vocês vão sentir falta. Eu garanto que vocês vão sentir falta, vocês vão lembrar disso e vão sentir saudade. Deixa eu ver aqui perguntas de vocês. Meu filho de 7 anos adora abraçar, às vezes exagera, pulando e se pendurando em pessoas conhecidas ou não. Às vezes incomoda, o que fazer? Se ele já tem 7 anos, olha, é a idade, eu digo assim, a partir dos 6, 7, é uma idade bastante questionadora, né? A idade que eles são mais, gostam de entender melhor o porquê das coisas, porque eles estão na fase mais racional e concreta. Então, em razão de estarem nessa fase, facilita o diálogo. Então, é importante, nesse caso, né, você falou do seu filho, que às vezes incomoda outras pessoas, muito diálogo e
explicar isso, mesmo que seja repetidas vezes. Porque talvez seja o jeito dele, sim, uma vontade de abraçar, né, de estar em contato com outras pessoas, mas nesse exagero seja incômodo. Então você deve conversar com ele, explicando e buscando alternativas de outras maneiras dele expressar esse carinho ou abraçar de outras formas. Então, que tal se você perguntasse para ele qual a ideia que ele tem, que ele teria, assim, que ele poderia colocar em prática, de formas de abraçar, sem necessariamente se pendurar nas pessoas. Então pergunta para ele qual a ideia que ele pode ter, que ele tem em mente, de alternativas, de abraços, sem necessariamente se pendurar ou machucar sem querer outras pessoas, né, ou sem incomodar. Coloca ele para encontrar essa saída, algumas alternativas, porque é melhor do que você dizer como. Às vezes os pais dizem como, assim, ai, você abraça desse jeito porque não dói, faz assim porque não machuca. Mas seria interessante você perguntar essa resposta vir dele, porque vindo dele faz com que ele até se sinta mais aberto a colocar em prática, né? Ele se sinta capaz, porque veio dele, partiu dele essa ideia de abraçar dessa forma. Então pergunta para ele, vê se ele tem algumas alternativas, algumas sugestões de como abraçar sem se pendurar, sem incomodar outras pessoas, né? E, e quando a gente tenta agradar pelo fato de ser filho único e de pais separados, como colocar limites e dizer não? Não entendi. Karen, eu não entendi a sua pergunta. Ah, o que eu tô entendendo, deixa eu ver se eu entendi. Como tentar agradar o filho, né? Que é filho único e de pais separados, mas ao mesmo tempo colocar limite, dizer não. Mas assim, Karine, como eu falei assim no início, ah, primeiro assim, que agradar não é a mesma coisa que mimar e não é a mesma coisa que não estabelecer limites, que é falta de limites, na verdade. É porque fez deixa eu colocar por pontos aqui. Primeiro, agradar uma criança ou qualquer outra pessoa não é necessariamente mimar, tá? A gente pode agradar de várias formas. A gente pode agradar, né, conversando, dando atenção. A gente pode agradar fazendo uma surpresa, né, uma coisa legal, agradável para essa pessoa. Então a gente pode agradar de várias formas e agradar não é uma coisa, não é mimar, né? É a gente fazer, em algumas situações, agrados, né? É como se a gente estivesse adoçando a vida dessa pessoa em alguns momentos, situações pontuais. Então, tudo bem. Então, você agradar, né? O filho único, ou qualquer filho, isso independente de ser filho único, 2 filhos, 3 filhos. Ok, a gente precisa sim agradar outras pessoas e para que a gente consiga, inclusive, cativar, né? Aí tudo bem. Mas como colocar limite e dizer não? Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Agradar não te impede de colocar limites e dizer não, sabe? Então, assim, para você dizer dar não e estabelecer limites, você não precisa anular o agradar, o afeto, o carinho, o, né, o fazer uma surpresa. Não, uma coisa não anula a outra. Então, colocar limites é você ter combinados com essa criança, né? Combinados, conversados com essa criança. É você explicar o seu não. Eu não sei qual a idade do seu filho, mas explicar o não e redirecionar, dependendo da criança, redirecionar para o que pode. Pensar com ele em alternativas. Então, você diz não do mesmo jeito, mas tem formas de dizer não. Ou você pode dizer não, empurra o seu não e goela abaixo dessa criança, e essa criança ela vai ter que aceitar e baixar a cabeça. Ou você pode
explicar esse não, conversar. Você pode ser firme com relação à sua posição, óbvio, mas em alguns momentos, se você acha que dá para adaptar ou flexibilizar, ok, sabe? Mas agradar não atrapalha. Eu acho que agradar é uma coisa natural, que a gente precisa, sim, nutrir nas nossas relações, né? Nós precisamos ser agradáveis às pessoas com que a gente vive, isso inclusive as crianças, os filhos, o parceiro que a gente vive, a parceira, e assim por diante, né? Nas nossas relações de amizade. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, se foi o que eu realmente entendi. Eu respondi baseado no que eu entendi do seu questionamento. Ahn, deixa eu ver aqui com perguntas relacionadas ao mimar. Como agradar? Ah, uma boa pergunta, Lu. Como agradar sem mimar? A gente agradar, né? É quando a palavra mesmo diz, a gente é agradável. A gente, sabe como que a gente pode agradar uma criança? Fácil, dando atenção. Atenção. É você, quando estiver com seu filho ou sua filha, você deixar a tecnologia de lado, o celular de lado, e você estar ali presente com ele, dando atenção. É você fazer carinho, é você conversar, né? É você, em algum momento, preparar uma coisa que ele goste de comer, né? Se você sabe, por exemplo, que ele gosta de uma determinada sobremesa, e aí você pode fazer em algum momento especial, um final de semana, fazer uma surpresa, isso é agradar. Mimar é se você, meu filho gosta de uma sobremesa, então eu vou fazer todos os dias para ele. Não importa, não importa se o colesterol dele vai explodir, não importa se ele vai ter uma dor de barriga, mas eu vou fazer todos os dias porque ele ama, então eu vou fazer todos os dias. Isso é mimar, sabe? Mas agradar, a gente pode agradar todos os dias com atitudes simples do dia a dia, né? É quando você enxerga, por exemplo, um bom comportamento e você reconhece para o seu filho, verbaliza o que você viu, isso é agradar. É agradável a gente escutar do outro, poxa, olha, ela percebeu que eu fiz isso e ela reconheceu que eu fiz determinado comportamento. Que legal, isso se torna agradável na relação. Então, agradar não tem a ver com mimar. Mimar é quando você não tem limites, nem você tem limites com seu filho, nem seu filho tem limites com você e com o mundo. Então, ele se torna né, o mundo gira e tudo gira em torno dele. Né? Ele só olha para o próprio umbigo. E você também só olha para o seu próprio umbigo e o umbigo do seu filho. Então, isso é mimar. É quando a gente perde a noção, né? Quando nós perdemos a noção dos limites, né? Do não, do saber o que é respeitoso. É parar para pensar. Se eu gostaria que fizesse comigo isso, por que eu vou permitir que o meu filho faça isso com outras pessoas? Então, eu preciso conversar com ele, eu preciso estabelecer combinados com ele, sabe? Então é muito diferente, é uma coisa tão distante, né? O agradar com o mimar, que não dá pra gente relacionar como uma mesma coisa, como alguma coisa no mesmo saco, sabe? Tá tudo misturado. Não tá tudo misturado. Tá? Agradar, a gente tem que ser sim agradável todos os dias, principalmente nas relações. Pronto, a Paula falou assim: eu e minha filha temos a noite das meninas, fazemos pipoca, suco, escolhemos um filme para assistir. Isso seria agradar a ela gosta, exatamente. É exatamente isso, né? É você ter um momento especial com seu filho, e isso é agradar. Ela gosta, né? E você fazer situações especiais, né? Ou então você estabelecer um dia na semana, nossa, esse dia é o nosso tempo, é o dia da pipoca, é o dia do filme, é o dia do cinema e fazer alguma atividade que o seu filho gosta. Hoje é o dia da pintura, né? À noite a gente vai ler um livro, se o seu filho gosta de fazer uma leitura antes de dormir. Então, isso é agradar. Isso não é mimar, isso é agradar, né? Você não está desrespeitando ninguém, nem o outro, nem ele mesmo, ninguém.
você só está agradando e fazendo algo bom, que é tanto prazeroso para você quanto para o seu filho, tá? Então não deixem de agradar, né? Agradar não é mimar, é dar carinho, é dar atenção, é você mostrar que você se importa. E é tão bom a gente guardar memórias, né, da nossa infância, de momentos felizes, de situações que a gente fazia, né, com as pessoas que a gente ama. Então isso é muito, 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 muito importante. E quando nós temos boas memórias, né, na nossa infância, nós fazemos associações positivas, isso reflete na nossa fase adulta. Por quê? Porque se nós temos memórias positivas, claro, vai favorecer para que a gente faça ótimas, excelentes associações neurais e que vai despertar e que vai dar gatilhos, né, de emoções positivas, prazerosas, né, de carinho, de amor, de afeto, de segurança. E na fase adulta, a gente remete isso na memória. Então, quem não lembra, às vezes, um cheiro de um bolo, e aí você pode remeter, esse cheirinho lembra da casa da minha avó, lembra quando eu tomava café com a minha avó, bolo com café, né? Ou lembra quando eu ia para a fazenda e aí eu comia tal coisa. Então, traz, né, memórias boas, memórias positivas. Agora, quando a gente não faz memórias positivas, a gente não tem memórias agradáveis da nossa infância, de situações vivenciadas por nós, na fase adulta também a gente pode fazer associações negativas, né? Ao invés de ser prazerosa e positiva, a gente faz sempre relações negativas, como muitos adultos fazem com relação aos próprios pais. E tem memórias extremamente negativas, né, nessas relações de, ai, meu pai era extremamente frio, minha mãe era extremamente fria, meu pai não fazia nada comigo, minha mãe não fazia nada comigo. Pode gerar uma sensação desprazerosa. Isso gera emoções desconfortáveis, como às vezes um sentimento de abandono, de vazio, de falta de importância. E aí entra as questões das crenças limitantes que são desenvolvidas, né, na fase adulta, que não dá para eu aprofundar aqui essa questão de crença limitante, porque não dá tempo, mas é muito importante a gente ter momentos agradáveis. Agradar a criança, tá? Agradar não é mimar, tá? É fazer boas associações, tá bom? Obrigada. A Amanda Santos? Acho que é a Amanda. Uhum. Hum. Tem gente perguntando sobre dar cola, mimar. Eu já falei isso lá no início da live, tá? Quem não assistiu, vou deixar gravada a live, nossa live de hoje. Vou deixar aqui gravadinho, 24 horas aqui. Quem perdeu o início, sugiro que assista, porque tem algumas perguntas aqui que as pessoas estão fazendo e eu respondi lá no início da live. Tá bom? Ok. Hum. Tem um vovô, muito bom a primeira vez, mas concordo com tudo. Sou avô de dois. Ai, que coisa boa! Ó, vovó, eu vejo vovós aqui, vovôs. Eu tenho um público de muitos avós aqui no meu perfil. Muito bom. Pois é, gente. Então,